Hoje vamos falar sobre reforma íntima, coletiva, familiar, aquela coisa tipo todo mundo junto na mesmo Misturado, pacote, tá? junto e misturado. Nosso parâmetro é o livro hoje, aquele que se chamava A Reforma Íntima Começa no Berço, de que eu não gostava muito, porque ele tinha umas coisas assim, que eu dizia, nossa, meio preconceituoso, tinha umas coisas assim. E agora, o livro veio com uma capa diferente e se chama A Reforma Íntima Começa Antes do Berço. E o autor do Américo Canhoto, Américo Marques Canhoto. É um clássico, todo mundo, assim, é badalado, né? E ele faz uma apresentação desta edição dizendo que com a maturidade ele reviu algumas coisas e ele agora está bem melhor do que antes. Eu tinha algumas implicâncias com ele, pronto, refiz a minha culpa. Eu fiz as pazes com o livro. E agora está bonitinho e tal. E é ele que a gente vai usar, são fragmentos dele que a gente vai trabalhar. Porque uma coisa boa nesse livro é que a leitura é gostosa, ela é bem assim, ele bota uns títulos e faz pequenininho, bota um título e faz pequenininho, ele é bem divididinho e é gostoso de ler rápido, sabe? Vocês vão ver como é que funciona. Vamos lá. E cortou. Reforma íntima e convivência familiar. Não adianta muito conhecer toda a pureza e a justiça das leis que compõem o Evangelho e a codificação, quando a prática desmente a teoria. Obrigado, Oli. Os adultos, mesmo os mais evangelizados, fazem questão de não aplicar os conhecimentos evangélicos no dia a dia. E um dos artifícios usados é torná-los eruditos e sofisticados. Isso para mim é uma questão muito importante, gente. Primeiro, a gente viver a doutrina, né? A gente tem um domínio intelectual da doutrina, é bonitinho, a gente fala, convence as pessoas e tal, mas quando a dor bate na nossa porta, a gente sofre igual e faz desespero, aquela coisa toda. Isso é muito importante, a gente tem que ter um domínio verdadeiro da doutrina, internalizar, experimentar, viver aquilo que a doutrina fala. E uma das fugas psicológicas que as pessoas buscam para não viver aquilo que a doutrina diz é intelectualizar em excesso a doutrina. Eu tenho uma certa implicância com esse povo que pega a doutrina que é linda, que é uma doutrina de amor, que é uma doutrina por meio da qual Jesus falava aos humildes e sofredores, e intelectualiza isso de uma tal maneira que tem gente que dá palestra, que a gente escuta, não entende nada. Que diacho de doutrina é essa que a criatura viu, que Jesus conseguia simplificar e a criatura não consegue, meu Deus? Então eu acho que a gente... Aí, Marco, tranquilo? Eu acho que a gente tem que falar para os humildes e sofredores. Quem sofre, sofre de uma tal maneira que não quer nem fazer força para pensar. A criatura tem que ser acolhida, tem que ser socorrida. Então, primeira coisa, a gente vai falar de reforma íntima, beleza, mas vamos lembrar que a doutrina espírita, que nada mais é do que a proposta do cristianismo redivivo, em outras palavras, é o que Jesus ensinava na beira da estrada, na beira do lago, em cima do monte, que deixou com os discípulos, foi deturpado e na terceira revelação a gente resgatou, na sua essência. Esta coisa que é simples, nasceu para ser simples, essa doutrina não pode ser eruditizada nem elitizada, porque esta doutrina é para todos. Então, se a gente vai falar de reforma íntima, não complica. Não complica, a coisa é mais simples. Ele acho que exagera um pouco, ele chega a dizer mais ou menos assim: a reforma íntima é um processo extremamente simples. Eu não julgo que seja tão simples assim. Mas que é um processo simples, é simples. Não é extremamente simples, mas é simples. Por ser simples não significa que seja absurdamente acessível. Porque exige coisas que não é qualquer um que está disposto a fazer. Mas dizer que é complicada, não é. Exige desprendimento, exige dedicação, exige autoconhecimento, mas não é difícil.
Coragem, porque o autoenfrentamento exige coragem. Perfeito, coragem. Coragem é bom. Desistiu daqui da frente, amiga? Amiga, fica aqui, foi lá para trás, você desistiu, é o ar-condicionado. Ah, seja bem-vindo. O povo começa a sair assim de um lugar e ir para outro, eu estou acostumado, é que chega perto de prova. E para não marcar muito, o povo vai saindo da frente e vai indo para o final, assim, né? Para ir acostumando o olhar do professor para um dia de prova, você senta sempre aqui, está aí por quê? Então ele vai assim, ele vai ir para trás aos poucos. É um processo, já conheço. Mas como é que não tem prova, né? O que a amiga está fazendo lá atrás? De um tudo. De um tudo, depende do contexto. Eu, às vezes, tiro do zero, às vezes eu tiro não do zero, às vezes eu não tiro. Você sabe que tem alguns, tadinhos, que são um pouco menos que esforçado, mas eles têm tantas dificuldades que nem com consulta conseguem fazer prova. Sério. Sério mesmo. Sério mesmo. Depois eu te conto. Para tentar mudar o padrão de atitudes cotidianas de cada um e de todos na vida em família, o primeiro passo é lembrar alguns desses conceitos que a doutrina traz. Não há reforma íntima sem conhecimento da doutrina, sabia? Muitas religiões fazem um bom trabalho. Muitas religiões fazem um bom trabalho. Algumas são muito úteis. Agora, a reforma íntima é muito difícil para alguém que não tem boa vontade. Muito difícil. E se a gente está diante de uma religião, que eu chamo de uma religião de cabresto, você não faz reforma íntima. Ah, então não é útil. É, porque muitas pessoas que são orientadas pelo medo, há religiões que levam as pessoas pelo medo. Há religiões que levam as pessoas por dogmas, né, sem que ele entenda, sem que faça a reforma íntima, porque você precisa entender para poder fazer essa reforma pessoal. Aí você diz, então não tem utilidade. Tem sim, porque há espíritos tão indisciplinados e com tantas dificuldades, que às vezes eles ainda não estão prontos para um processo de autonomia. Então eles, no mínimo, precisam que alguém os impeça de se equivocar mais. É difícil, às vezes, a gente exigir algumas coisas de quem não está pronto para aquilo. O que eu quero dizer só é o seguinte, elas não são melhores nem piores, mas cada religião é compatível com a condição evolutiva de alguns indivíduos. Assim como crianças precisam que pais e mães digam o que eles devem fazer, algumas pessoas precisam de uma fé religiosa orientada pelo mando, quase que pelo autoritarismo, se não pior do que isso. Essa religião cumpre o seu papel, daí Deus permitir que elas existam, né? Agora, chega um momento que você olha e diz assim, gente, isso aqui não dá mais para mim, sabe? E aí você começa a galgar novos degraus. A doutrina espírita, com perdão aí dos amigos que pensam ou que professam dogmas em outras religiões, a doutrina espírita, para mim, eis porque estou aqui, é aquela que melhor contribui para essa reforma individual. É a que melhor contribui. O que não quer dizer que seja melhor que as outras. Apenas recebe pessoas cuja condição é compatível com o que ela prega para a melhoria da vida das pessoas. Martinho. Isso. Perfeito, Martinho. Você sabe que eu tinha, no início assim, dessa história toda, um olhar muito de que aquele que conhece muitas coisas está melhor instrumentalizado para fazer essa reforma íntima. E eu fiz uma corrida muito clara em busca de conhecimento. A vida é outra hoje, mas havia tempo em que eu estudava 4, 5 horas por dia doutrina espírita e sempre dormia muito pouco, durmo 3, 4 horas por dia no máximo. Então eu varava madrugadas lendo, estudando, para cá, para lá, com 2, 3, 4, 5 livros abertos na minha frente, durante muitos anos.
E, num determinado momento, eu me convenci, pela experiência dos companheiros que conosco jornadeiam, né, que estão aí com a gente nessa caminhada, eu olhava e dizia assim, meu Deus, essa criatura fala isso, fala aquilo, sabe disso, fala a língua, fala blá, blá, blá. Olha isso, não acredito que ele fez esse negócio. Olha como é que essa criatura se comporta. E aí eu vim me convencendo, e hoje isso já está consolidado em mim, que não é, comecei falando disso, né? Não é uma questão de conhecimento, sabe? É uma questão de disponibilidade interna para a mudança. Daí o Espiritismo dizer que nós não precisamos ser bons. A gente tem limite. Nós precisamos ser, hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. É um reconhecimento de que Deus respeita os nossos limites. Reforma íntima não é você sair daqui se cobrando e, porque disseram que eu tenho que ser assim assado, eu não consigo, sabe, que cheio de culpa, e nada disso, nada disso. Uma vez, depois de uma palestra, uma pessoa veio, né, uma casa muito pobrezinha, aí chorava horrores, porque eu sou assim, eu sou assado, fazendo quase que um retrato denúncia. Eu faço isso, eu faço aquilo, blá, blá, blá. E daí, minha filha? Deixa de bobagem. Para de bobagem. Quando a gente diz que a meta é essa, só significa que a gente apontou para algum lugar, para a gente não ficar perdido sem saber para onde vai. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um respeitando as suas dificuldades, mas caminhando sempre. Mas tentando superar os próprios obstáculos sempre. Essa é a máxima. Esta é a máxima da reforma íntima. Entende isso, gente? Alguém quer desabafar? Vai lá. Sim, é lindo, né? Irmãs do For. Isso. Irmãs do For fala muito em auto perdão, fala muito, é ótimo. Irmãs do For segue a mesma linha de Joana, a linha psicológica, assim, né? Se vocês repararem, repara só, leiam as publicações mais recentes dos grandes nomes, dos espíritos de credibilidade, e percebam como hoje, mais do que nunca, todo mundo fala de doutrina espírita aliado à chamada psicologia espiritual. Fato que merece muito cuidado, porque eu observo em alguns companheiros desta casa, inclusive, uma propensão para um psicologismo exagerado, que também constitui uma fuga de conhecimento da doutrina como instrumento de renovação individual. Sabe, nem tanto ao céu, nem tanto à terra? É doutrina espírita orientada pela psicologia espiritual. Não é psicologia ponto, é psicologia espiritual. Isto hoje é o que melhor favorece a reforma íntima. Sabe por quê? Porque quando o indivíduo conhece a doutrina, ele pode, por mecanismos psicológicos que ele desconhece, inclusive intelectualizando, como a gente falou, usar a própria doutrina a favor dos seus interesses não elevados. Uma vez, eu vi uma pessoa sendo bastante austera, eu estou sendo generoso, ele não foi austero, ele foi grosso com uma pessoa que tinha dificuldades específicas. Eu sou da tese de que a gente tem que ser firme, porque as pessoas só crescem quando tem alguém que lhes conduza o raciocínio de maneira austera. Mas a gente não pode perder a lei do amor como lei maior de vista de qualquer trabalho de natureza evangélica, evangelizadora, pautada pelo Evangelho de Jesus. E esta pessoa, que foi grossa, desumana, inclusive, com uma pessoa que tinha dificuldades numa determinada seara, cuspir em você, filha? Que às vezes a gente gosta assim, né? De sair.
Não, é o frio. Que às vezes a gente cospe. Vou contar para vocês uma vez. Escuta essa. Eu era estagiário, terceiro período. A minha orientadora disse assim: eu vou dar uma palestra na UERJ. Eu quero que você vá comigo. Eu disse: ótimo, vou sim. Pobre vai de ônibus, né? Aí eu e ela não dirigiram, uma senhorinha e tal. E ela disse assim: o 485, passa lá e não sei o que, rápido. Aí a gente foi de ônibus. Na hora que ela está descendo a escada do ônibus, na porta da UERJ, ela torce o pé. Ela diz: não vou conseguir, que está dando muito, não sei o que, tem que ir para o hospital. Aí ela me diz assim: olha que maravilha, vai você e faz. Eu digo: mas eu não sei nem o que a senhora vai falar, professora. Terceiro período, quarto, uma coisa assim. Pelo amor de Deus. Gente, não é possível. Eu já passei por essas nessa vida. Aí, lá nesse auditório, era assim, anfiteatro, né? E a gente ficava numa coisa alta, mas era alta assim, sabe? Quem subia uma escada, um negócio alto, alto mesmo, não é altinho assim, não. Auditório cheio. Tinha até cadeira assim, na frente, sabe? Naquela parte que... Falei: meu Deus, não acredito. Primeiro já é uma frustração, você está esperando uma criatura, vem outra, o estagiário. Né? Aí eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer um troço polêmico para fazer isso render, que eu não tenho nada que falar, né? Aí estou falando, ninguém participa. Ninguém interage, ninguém nada. Aí eu vi uma criatura assim na frente, meio assim, agitadinha. Falei: vou botar essa criatura para falar, para tocar fogo nesse negócio. Eu digo: minha querida, você quer falar? Não quero não. Eu digo: não, por favor, faça questão. Não quero não. Por favor, faça questão, por favor, pega o microfone para ela. Deram o microfone para ela e disse assim: não, eu só estava comentando que você conseguiu cuspir dentro do meu olho. Acredita num negócio desse? Eu insisti, a culpa foi minha. Eu olhei e falei: jura? Enfim, minha primeira palestra. Profissional, né, e tal, mas foi ali a primeira experiência que eu tive com o público. Graças a Deus eu não desisti disso, né? Joana me põe para fazer plano B até hoje, já repararam, né? Oh, meu Deus, a gente vai... E ainda dou umas cuspidas, né, filha? Vamos voltar. Então, qual a história? Olha, você conhece a ideia do bloqueio psicológico? Juro que eu não lembro. Não lembro. Eu sei que eu fiz alguma gracinha, o povo riu, e eu fui fora, mas não me lembro o que eu falei, não me lembro. Não, eu me lembro do contexto, não dos detalhes. Meninos, olha só. Então, a gente tem ali, e eu falava assim, a pessoa que foi anti-evangélica, para mim, o que é isso? É alguém que usa a doutrina para justificar, porque ele pega Jesus no templo, pega Jesus não sendo conivente com os fariseus, pega alguém dizendo que o objetivo do Espiritismo é trazer a verdade, não é enganar ninguém. Eu tenho que dizer a verdade para esta pessoa. Ele ele intelectualiza a doutrina de uma maneira que venha dar conta dos seus interesses pessoais. Quando, na verdade, a gente tem mais que viver a doutrina do que propriamente explicá-la. É claro que a mudança verdadeira começa na compreensão das razões. Tudo que é feito por fazer pode representar uma mudança, mas ela é temporária. Não, porque tem muita gente que nem é intelectualizada, mas tem amor. Isso. Fala, e aí parece que o que fala causa uma vibração de amor, é completamente diferente. Aquele que vive a bondade tem uma autoridade moral que transparece na vibração das suas palavras. Vocês viram ontem a mensagem do Papa Francisco sobre a questão dos mortos, como nós temos que lidar com os mortos? Muito bonita, muito bonita. É grande, assim, precisa ler. Está na internet, vocês conseguem ler.
O Papa é um que não tem uma fala intelectualizada, ele não tem uma fala complicada, pautada pela filosofia, mas ele tem uma fala que atinge os corações. Eu acho que ele é um espírita disfarçado. Tá bom? Tô, amor. Eu fui e voltei, ele está no primeiro slide. Mas a culpa é sua que mandou você sair Posso daqui. deixar ele sozinho? Não pode, viu? Já podemos passar, então? Podemos, por favor. Ai de mim dizer que não. Os componentes desencarnados da nossa família espiritual podem ajudar na educação das crianças. Vocês sabem que os espíritos influenciam os encarnados. Os desencarnados influenciam os encarnados, não é? Então, os espíritos familiares mais adiantados influenciam na criação das crianças ou em qualquer outra coisa? Sim. Só toma um cuidado. A criatura desencarnou, mal consegue se manter sobre as próprias pernas, não dá conta de si mesmo, e fica quem está aqui pedindo coisa para quem está do outro lado. Não faça isso. Na dúvida, não pede. Não pede. Você nunca sabe qual é a condição da pessoa. Imagina a aflição de alguém que te ama, ouve a sua súplica e nada pode fazer. Não causa problema para esse povo, não, gente. Deixa a criatura seguir em paz. O que eu sugiro? Não pede para o parente, pede para a Joana, que está acostumada. Né? Pede para o anjo da guarda, pede para Deus, para Jesus, pede para Divaldo. Esse povo já está acostumado. Mas, está encarnado, mas está acostumado a todo mundo pedir coisa para ele. Pede para o desencarnado, parente, não, sabe? Porque isso pode ser ruim. Então, sim, pode, mas eu não arrisco. Eu não arrisco. Eu prefiro dizer, não, fica tranquilo aí que aqui está dominado, está tudo certo. Né? Segue a vida, que aqui a gente resolve. É, porque gera uma angústia, né? A pessoa quer Gera. ajudar, né? E não consegue. É a mesma situação, Nelson, de quem, por exemplo, desencarna aí, a pessoa que fica aqui, fica desesperada, choroso, e toda hora pedindo fulano. Só Deus, Deus do céu, Não podemos, a gente tem que ter equilíbrio, porque isso, né, é captado pelo outro e vice-versa. Você ia falar, meu amor? É porque você sabe que a gente nunca sabe. A gente nunca sabe a nossa própria condição, muito difícil de a gente reconhecer a nossa própria. A gente tem os indícios, né? Mas saber. E se a pessoa for mais evoluída? Como é que a gente vai saber? A gente não conhece o mundo íntimo das pessoas. Às vezes já está até encarnado. Não, mas às vezes não. O tempo é diferente, né? 20 anos pode não ser nada. Tem gente que leva isso só no umbral, né? Mais que isso. Aqui mesmo nesse plano, voltou em algum lugar, por que não? Bom, e de que forma podemos recusar a ajuda deles? Simplesmente mantendo uma ligação com outro tipo de espíritos cujos interesses são o de nos retardar, ou quando estamos enclausurados na auto-obsessão. E o contrário? A pergunta é, e o contrário? E se esses espíritos familiares ficam ali naquela convivência tentando auxiliar, e eles próprios não têm condições, porque, né? Como é que a gente rechaça essa opinião? Simples assim, se conectando com espíritos mais elevados que eles. Na verdade, mira no alto. Joana, Francisco, blá, blá, blá. E é garantido, vai dar certo, né? Vai dar certo. Você tem que não gosta de pedir? Nunca pediu nada para a Joana, tem medo? Vai que ela atende, né? Joana é tenso, né? Assim, vai que... Eu peço toda hora. Joana, irmão Luiz, peço que peço. Povo, me ajuda aí. Ai, aquela criatura me chamando de novo, não acredito. Tem alguém para ir lá, não? No mínimo você quer falar. Vai que um está ocupado, né? Aí o outro vai lá e ajuda. Vai lá. Quais os critérios para determinar o padrão de qualidade da vida em família? Esse vale a pena ler. Vale a pena. Lê pra gente. A maneira mais simples Tô fazendo rápido, viu? Eu vi. Tá bom. A maneira mais simples de qualificarmos as relações entre as pessoas é através das sensações. Se nos sentimos bem,
bem, alegres e felizes ao lado das pessoas, o padrão de qualidade da relação é bom. Ao contrário, se nos sentimos tristes e infelizes, o padrão de qualidade ainda não é lá essas coisas. A maturidade do espírito é que vai determinar os parâmetros de julgamento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa imatura e egoísta, quando os outros não fazem as minhas vontades e desejos, por mais absurdos que sejam, eu os julgarei como não amorosos comigo, os maus, e detestarei ficar ao lado deles, mesmo que seja por momentos. A soma da condição de maturidade psicológica de cada um do grupo é que vai determinar a evolução da forma de avaliar a qualidade da relação familiar. A reforma íntima de cada um e do grupo vai modificando passo a passo os critérios. A mesma situação pode ser sentida e percebida de forma bem diferente. O que para alguns ainda é sofrer e problema, para outros já é uma abençoada oportunidade de crescimento espiritual. Em outras palavras, a gente não está dizendo que se você está tudo bem é porque o padrão da família é bom, se a coisa está tensa é porque é ruim, porque às vezes está difícil, passam por grandes problemas, mas você sente que há harmonia. Sabe aquela coisa que está todo mundo coeso, voltado para as mesmas metas, convivendo com dificuldade, mas vivendo dificuldades, mas convivendo bem, auxiliando um ao outro, um podendo contar com o outro. E às vezes não precisa nem ter problema. Está todo mundo, cada um para um lado, uma brigalhada danada. Então, como é que a gente vai saber, nessa questão da reforma íntima, se o padrão de qualidade de vida em família é bom ou ruim? Olha e vê como é que todos se sentem. E às vezes, grande parte da família está em harmonia, mas tem uma criatura que destoa. Não tem isso? A angústia é dele, porque todos estão acolhendo, reconhecendo as suas dificuldades, o ajudando, mas ele não consegue se encaixar. Esse é o melhor parâmetro. Analisa com cuidado a tua realidade, o teu sentimento de bem-estar em família, e você vai saber como é que está indo a reforma íntima coletiva, porque ela é individual e coletiva. Elas são diferentes, mas elas se entrelaçam. Uma coisa, claro, quanto mais individualmente eu crescer, melhor coletivamente eu vou contribuir. Faz sentido isso, né? Ficou claro, não ficou obscuro. Então, tá bom. Acabei, ó, tá vendo? Mas a gente também não pode deixar se contaminar, né? Porque às vezes, né, uma pessoa só na família, né, assim, né, não está muito bem, né? Pois é, aí passa, né, contamina todo mundo. E eu me lembro sempre de Divaldo dizendo assim, Joana disse isso para ele diz que Joana disse para ele, quando você ama alguém e essa pessoa está em desequilíbrio, oferece ajuda, mas não desce até ela, traga-a até ti. Por quê? Se você, na tentativa de auxiliar, porque eu amo, porque eu quero bem, desce os degraus até ela, ficam os dois em dificuldade, precisando que alguém dê os dois braços. Mas, se você oferece o braço, ela não quer vir, segue adiante. Porque no momento em que ela estiver preparada para o resgate, você mesmo estará disponível para auxiliar. Se ao contrário, eu fico me imiscuindo nas mesmas dificuldades, entrando naquele ciclo vicioso, eu sofrerei tanto quanto ela. Eu vi essa semana uma pessoa que tem na família uma pessoa que é dependente química. E ela falava, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tudo que me parecia adequado. Então o que agora tem feito? Para cuidar, porque está já numa fase mais difícil, ela está deixando de trabalhar para poder correr atrás do outro. Foi mandada embora. Pronto. Agora é o momento em que ela, que era o sustentáculo familiar, está desempregada. Entende a ideia de que, às vezes, por mais doloroso que seja, a gente precisa aprender a amar o outro de uma tal forma que eu respeito as escolhas dele, mesmo sabendo que elas não são as melhores. Mas sem esquecer doutrina espírita, que nada é definitivo. Não há sofrimento que dure para sempre, não há mal que não possa ser resgatado. Então o que você faz? Continua, se fortalece, não deixa de fazer prece, não deixa de auxiliar, mas não desça os degraus da moralidade para ficar se imiscuindo com esse, que você ama, mas que ainda não tem condições de dar passos mais sólidos rumo à sua reforma íntima. É difícil, sim.
É muito difícil, sem dúvida. É muito difícil. Mas essa é uma questão de escolha. Não é de racionalidade, porque vai gerar sofrimento do mesmo jeito. Você vai sofrer. Mas se você tiver consciência do que a doutrina te ensina, a gente vai caminhando devagarzinho, vai aprendendo a fazer, cede aqui, ali já não cede mais, e a gente vai aprumando, sabe? Adoece junto, a família inteira. E tem que entender que a escolha não é sua. A escolha da recuperação é do doente. Falar para as pessoas em casa o que ela está falando. Ah, é verdade. Então, ela está... Comenta aí, Gi. Uma amiga está dizendo que na família esse tipo de problema, dependência química, é muito sério. E é muito difícil a própria família conseguir dar a volta por cima, né? Conseguir achar uma solução. Então, a melhor coisa é procurar um grupo de apoio. É verdade. E vitoriosa é a família que consegue resgatar seus entes queridos. É de enorme mérito para uma família, para um pai, para uma mãe especial, conseguir resgatar seus filhos em dificuldades nessa seara. Perfeito, de 11 aos 50 anos. Fala, filho, vamos com objetividade. Existe a chantagem, mas existe também o pedido de socorro mesmo, né? Há momentos em que o filho, a filha, quem quer que seja, o marido, a esposa, em dificuldade, pede ajuda. Sempre lembrando que o que determina a possibilidade de sair de dificuldades não é o momento da dor, mas é a capacidade de ele enfrentar essas dificuldades. Porque na hora que vem a derrota moral, ele vai pedir ajuda, mas pode ser que daqui a meia hora ele volte a ter a mesma conduta. A gente tem que aprender a ler esses comportamentos e a esperar que cada um faça o próprio movimento. Tá? Vamos lá. Então, É verdade. Vai todo mundo junto. Então, isso aí. Vamos lá. Então, a pergunta que não quer calar. Voltaremos juntos com os mesmos na próxima existência? Será? Alguns sim e com outros não. Depende sempre de se avaliar o programa de vida de cada um e os possíveis pontos comuns. Às vezes, há compromissos mais urgentes a resgatar com outros e ocorre uma distribuição do grupo um pouco diferente da atual. É possível até que alguns já estejam capacitados a ficar na retaguarda no plano espiritual, funcionando como espíritos guias. A preocupação excessiva de permanecer junto a alguns indica um sentimento de posse ou de insegurança. Isso desaparece com o avanço da fé raciocinada nas leis da vida e da soberania emocional que se consiga desenvolver. Uma das coisas que é mais importante em reforma íntima é você ter consciência de que a nossa trajetória é eterna. Então, essa ansiedade que a gente tem do outro ficar bem é um pouco infantilidade da nossa parte. Porque todos passamos por dificuldade. O outro também tem o direito de, neste momento, que equivale ao que nós já vivemos, eventualmente, estar passando por essas mesmas dificuldades. Você diz, mas ele está desde os 10 anos, ele já está com 40, está há 40 anos com essa dificuldade. Há pessoas que vivem a mesma dificuldade encarnação atrás de encarnação. Então, este olhar muito material, de pressa e de desejo que tudo aconteça, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Emmanuel tem um texto lindo que vai dizer assim: a semente que é posta para germinar de forma antecipada não produz frutos adequados como aquelas cujo crescimento foi respeitado. Frutos de boa qualidade são
uma consequência de uma árvore cujo amadurecimento foi respeitado. A gente sabe disso, que fruta hoje não tem mesmo gosto de antigamente, que eles botam hormônio, blá, 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 trelelê, para ela crescer rápido. Aí cresce, mas aquele negócio sem gosto, aquele negócio que sai de verde para podre, não passa. É isso, porque não é respeitado. Não é, você compra, tá verde, você vai ver, tá podre. Uma coisa assim, pá. Porque não foi respeitado o tempo da planta. Não é respeitado que tem época que dá pera e tem época que não dá pera, sei lá, essa época tem pera toda. Né? Então assim, mas por que comer pera o ano inteiro? Então força, e não tem jeito, não virá um fruto de qualidade. Aprendamos a entender que da semente ao fruto, tudo tem o seu tempo. E tudo germina, floresce, de acordo com o ritmo de Deus. Se a gente aprende a respeitar isso, a gente vê a criatura em dificuldade, mas pede a Jesus que o auxilie, porque tudo no tempo certo virá a contento. Nos que formam nossa família, há aqueles que são mais importantes no momento, ou seja, tem ali aquele grupo todo. Há alguém que seja para a gente mais importante que outro? Sim, pode ser que sim. Eu não estou falando de afetividade ou afinidade, não. Mais importante porque precisa mais. Sempre sustento isso. Aquele que precisa mais merece mais atenção. Tratar as pessoas com igualdade não é tratar todo mundo da mesma maneira. É dar ao igual tratamento igual e ao desigual tratamento desigual na medida da desigualdade. Já falei isso. Então, se alguém vem com mais dificuldades, aquele serzinho merece da gente mais atenção. Ele merece da gente mais cuidado, ele merece mais tempo, sempre com aquela razoabilidade da divisão, do tempo, da declaração, da afetividade. Às vezes eu estou mais tempo aqui com a Gi, que precisa mais de mim, mas eu digo sempre aqui para minha amiga, exemplo, tá, Gi? A Gi está desequilibrada, tadinha, cheia de problemas, isso aqui eu estou dando atenção a ela. Mas tem aqui a minha outra filha que eu vou dizer assim para ela, de vez em quando minha filha, e dou aquele suporte, ela vai sozinha, mas aqui não vai sozinha. Sabe como é que é? Então a gente tem que ajudar, a gente tem que aprender a fazer isso. E falar... Pois é, você sabe que isso é uma coisa que eu tento fazer. Não sei que resultado vai dar, questão pequenos. Por enquanto, tudo na teoria é maravilhoso. Deixa crescer que eu te digo que se deu certo. Mas quando um precisa mais, para estudar, um precisa de estudar mais do que o outro. Eu preciso ficar 2 horas com um e 20 minutos com o outro. Aí eu digo assim, olha só, eu vou ficar lá com o outro, ou com a outra, porque você é rápido para aprender, e isso você não precisa de mim. Agora, em outras coisas, papai não fica mais tempo contigo? Então, é assim, a gente tem que dar aquilo que vocês precisam. Você entende isso? Então, te largar aqui, vai fazendo isso, que eu vou aqui agora, entendeu? Até vai se sentir, né? É valorizar. A desvalorização é pela não acolhida. Quando você acolhe, diz, não, minha filha, porque aqui essa pessoa precisa um pouquinho mais e tal. Você tem autonomia, você é inteligente, você pode sozinho, mas se precisar, eu estou aqui, é só chamar. Então tem que ir trabalhando essa questão para que a gente não crie suscetibilidades entre aqueles que têm menos atenção. Mas é verdade, alguns precisam de mais atenção. É a pedrinha do sapato, né? Como ele chama ali. Alguns são pedrinha, outros são pedregulhos, né? Você sabe como é que é. Quer desabafar também não, né? Ai, meu Deus. Então vamos lá. A Terra é um planeta escola e não uma colônia de férias. Essa é forte, essa. Por isso o povo diz que a gente vem com carteira de trabalho, a gente não vem com passaporte, né? É carteira de trabalho, não é passaporte. Deixa eu ver a Terra. Aí eu estou aqui, eu fiquei. Eu fui. Vamos lá. A Terra é um planeta escola e não uma colônia de férias. Como espíritos, temos 2 problemas muito sérios a atrapalhar a nossa evolução: o medo e a preguiça. A gente voltou para o ponto inicial. Fazer a reforma íntima é difícil? Não é difícil. Mas exige, alguém disse aí, coragem. Não foi que falaram? Porque dá medo enfrentar a nossa própria realidade. Dá medo ter que superar os nossos obstáculos. Dá medo a gente ter que reconhecer que a gente não é aquilo que a gente gostaria de ser.
Então, por medo ou até por preguiça, às vezes a gente prefere dar uma segurada e ficar ali, né, esperando. Vamos ver no que dá isso. Vamos ver. É verdade. Que a gente tem que ter vontade de querer, né? Deixa para depois. Joana diz É. que quando você tem maturidade psicológica, estar diante das suas dificuldades gera um arrastamento do qual você não consegue escapar. Em outras palavras, quando você faz o processo do autoconhecimento e você mira a verdade, você não consegue mais fugir. Chega um momento que a tua consciência te chama de uma forma tão vigorosa que não dá para fugir. Este é o momento em que a pessoa faz as grandes mudanças da sua existência. Grandes mudanças. Até lá, a gente começa a arrumar umas desculpas bobas para fazer as coisas mais triviais. Então, por isso eu falava antes que o espiritismo é fabuloso, mas sem psicologia espiritual, sem autoconhecimento, você intelectualiza e dá as desculpas mais ridículas possíveis, mas com a psicologia espiritual não tem jeito. Né? E é psicologia espiritual, não é psicologia ponto. Tá? O que não quer dizer que o psicólogo não tem o seu papel, a sua função. A gente está falando de reforma íntima, não de equilíbrio psicológico. O psicólogo, o terapeuta, a pessoa que trabalha com isso, ele te ajuda a alcançar equilíbrio social e psicológico. Reforma íntima é alguma coisa mais profunda, que muda a história e o rumo da tua existência. Isso não é psicologia, é psicologia espiritual, porque é pautada pelo espiritismo. É, que depende essencialmente de você mesmo. Não adianta saber explicar, né? Eu estava ontem arrumando os livros, aí peguei um livro lá, coletânea não é a palavra, esqueci, não sei o que, do perispírito. Aí fui olhar e falei, gente, quanta coisa de perispírito assim sai do basicão, que a gente não lembra às vezes de falar e tal. E aí eu fiquei naquilo, fiquei mexendo naquilo, e os livros ali esperando, né? Por isso eu fui dormitar. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Por que eu preciso ficar lembrando esses detalhes que a gente quase não usa, não sei o quê? Isso é mais coisa de livro. Na vida, a gente precisa saber de plasticidade, a gente precisa saber de... E já está bom demais, porque eu não dou conta disso. Então, espera aí, tá? Na próxima encarnação eu te leio, e aí eu vou descendo para esses outros detalhes aí. A gente tem que dar conta do que dá para fazer, né? É isso, hoje. Você está esperando. Estou tentando. Dá uma passada aí, Oli. Oli está ali? Valeu. O contato e o intercâmbio com a espiritualidade não se destina a quebrar nossos galhos perante as cobranças da vida. Bata que a porta se abrirá. Não significa que devemos nos transformar em pedintes de favores da espiritualidade de forma continuada. Adoramos nos desculpar milhares de vezes pelos mesmos erros, simplesmente para logo a seguir repeti-los. Tem gente que não quer melhorar, quer anistia. Para uma vez se sentindo liberado, poder se equivocar de novo. A gente nunca sabe quando uma pessoa vai viver uma experiência de dor e aquilo vai ser transformador. Muito difícil. Nem a gente mesmo sabe isso. Mas uma coisa é importante, reconhecer que a dor tem o seu papel. Algumas pessoas precisam chegar ao fundo do poço para começar a escalada de volta. Que enquanto não chega ao fundo do poço, ainda entendem que pode continuar na mesma jornada de declínio. Uma vez uma mãe chegou e disse assim, mas eu preciso ajudar meu filho por causa disso, daquilo, um problema lá específico. Eu digo, olha, você já não fez isso, aquilo outro, tal, agora é com ele. Não, mas se eu deixar ele vai. Eu digo, sim, talvez seja isso que ele esteja precisando. Na prática, é muito difícil você deixar alguém que você ama passar por dificuldades. Ninguém quer isso. Mas não está aqui em jogo o que a gente quer. Está no reconhecimento de que reforma íntima, vou pegar aqui as palavras da Gi, é um processo que ninguém faz pelo outro. Reforma, você pode ficar na casa do teu filho e tomar conta da obra da casa dele por ele. A gente faz reforma de apartamento pelo outro, mas reforma
íntima, ninguém faz. E aquilo que a gente chama de amor olhado de uma forma bem lúcida, na verdade, é só instrumento, não, como é que a gente chama? É munição para que a pessoa piore cada vez mais. Porque se a pessoa não tem autonomia para realizar algumas coisas, você tenta fazer por ele, o que você está fazendo é impedindo que ele cresça. Porque enquanto tiver alguém fazendo por ele o que é dele, ele vai confortavelmente continuar rigorosamente como está. Só que uma criança fazer algumas coisas é razoável. Por ser criança, a gente perdoa, tolera, passa por cima. Quando ele chega à idade adulta, você pega uma criatura se comportando como criança, em geral homem, né? Porque o homem tem essa dificuldade de ser mais devagar. Estou errado, não? Nem fui eu que falei. É. O homem é mais devagar com essa questão do amadurecimento. E aí está lá, burro velho, né? Se comportando feito uma criança. E a mãe, porque não quer que sofra, o pai, porque não quer que sofra, o irmão não quer que sofra, aí vai lá e ajuda. Mas enquanto ajuda, não permite que cresça. Então, reforma íntima é um processo coletivo, porque há pessoas que, por escolhas dela, dificultam que você faça o seu crescimento. Por isso, dentro de família é um processo, ao mesmo tempo, individual e coletivo. Quantos não crescem porque tiveram pessoas que o ampararam em demasia? Planta que não é podada não cresce vigorosa. Cabelo que não é cortado fica quebradiço. Não é assim que funciona? Aqueles que não deixam que a vida dê uma tolhida, uma cortada, uma podada no comportamento do indivíduo, está criando pequenos ou grandes problemas para o outro. Nada disso é simples, ninguém está dizendo que é fácil de fazer. A gente só está mostrando como é, porque a doutrina assim o revela. O nosso papel é saber até onde eu consigo ir. Não, isso aqui eu vou deixar ele se virar, mas isso aqui eu já não consigo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não bom de uma hora para outra. Tá? Meninos, vamos encerrar então com a próxima tela. A gente podia ler a reflexão, só ler. E aí a gente usava isso para a aula que vem. Olha Pode só. ser? São 4 telinhas só, mas é Joana. Tá? É Joana. Era a próxima já? Não, né? Você pulou. Tá. A gente usa para a próxima aula, gente, não tem problema. Isso é porque a turma é participativa. É verdade. Isso é muito importante, é muito legal. Tá? Quem pode ler? Ah, não dá para o povo de casa, né? Tem a gente que lê. Então eu leio um, você lê outro, G. Tá bom. Tá, vamos dividir. Reforma íntima, por Joana de Ângeles. Quanto puderes, posterga a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo, provocado pela perversidade que campeia à solta, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade, espicaçado pelos desejos inferiores que graçam, estimulados pela onda crescente do erotismo e da vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal, empurrado para o campeonato da competição, na área da violência, estuga o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. Desconsiderado nos anseios nobres do teu sentimento, cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo que tudo vence. Acoimado pela injustiça ou sitiado pela calúnia, prossegue no compromisso abraçado, sem desânimo, confiando no valor do bem. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz na perturbação. Desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica abalada.
É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais, nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, a requeimarem por dentro, passados os primeiros momentos. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. O homem revela sabedoria e prudência no momento do exame, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. Parentes difíceis, amigos ingratos, companheiros inescrupulosos, co-idealistas insensíveis, conhecidos descuidados, não são todos esses acontecimentos ao acaso no teu episódio reencarnacionista. Eles não estão na tua vida por acaso. Cada um se movimenta no mundo, no campo onde as possibilidades melhores estão colocadas para o teu crescimento. Nem sempre se recebe aquilo que se merece. Antes, são propiciados os recursos para mais amplas e graves conquistas que darão resultados mais valiosos. Assim, aprende, meu amigo, a controlar as tuas más inclinações e adia o momento de praticar o momento infeliz. Lograrás vencer a violência interior que te propele para o mal, se você perseverar na luta. Sempre que surja oportunidade, faze o bem, por mais insignificante que te pareça essa conduta. Gera o momento de ser útil e aproveita esse momento. Não aguardes pelas realizações retumbantes, nem te detenhas esperando as horas de glorificação. Para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque há nelas e a felicidade que desejas, pela qual há nelas. Gente, é uma coisa que Joana fala e que é pacífico entre os bons espíritos. O mais difícil da reforma íntima é o começo. Começar com convicção. Depois de algum tempo, você se acostuma tanto à renúncia, a isso e aquilo, que passa a não ser difícil. O momento da abstinência da conduta infeliz é o mais difícil. Começar, assim como fazer dieta, é a parte mais difícil. Parte mais difícil. Com o tempo, você vai ver como é bem natural, não é mais doloroso, não é mais angustiante. Começar é a decisão mais radical. Depois, Jesus ajuda. Tá? Vai aos poucos, mas vai, a gente chega lá. É verdade, é que nem tomar café sem açúcar. Né? No início é muito amargo, aí depois... Mas pelo menos você acostuma. Acostuma. Fale, amor. Voltou a ser adolescente, né? Você é assim, né? São ciclos da vida. Gente, conversa. Gente, conversa. Vamos fazer atendimento fraterno. Eu também. Eu também estou falando sério, sem dúvida. Venha, a gente conversa. Faz a prece pra gente. Então. Vou fazer a prece. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que gosto tanto de vocês. Ai, que Gosto assim, tanto né? de Sem a gente esperar, né? Tão...
Vamos dar aula, né, Gi? Juntos? Vamos, Gi? Vamos ver. Ah, via? Vocês entenderam o teor do desprezo, né? Vocês perceberam o nível da pessoa ignorando a outra, né? A oportunidade de estar aqui é muito importante para mim. Muito importante. De estar aqui, de ter esse espaço, de estar refletindo sobre essas coisas, para mim, para poder ter o que dizer para vocês, contribui enormemente para a minha própria realidade. Então, eu quero agradecer a vocês por vocês existirem na minha vida. Ai, para, Nelson. Ai, fofinho. Obrigado, isso não tá, vale. Eu sei disso. Mas isso também é motivo de alegria, porque, né, é afeto, vem de outras vezes, a gente se gosta. Bom, deixa eu fazer prece, senão o negócio dá ruim. Vamos ver. Estou fazendo tipo igual a Gi. Vamos ver. Mestre Jesus, amigo amoroso, sempre, sempre fiel ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Joana, amiga querida, mentora, que nos orienta, nos guia, mostrando o caminho. Hoje nós só queremos te agradecer. Te agradecer pela oportunidade de manter abertas as portas desta casa, acolhendo-nos, orientando-nos, tendo paciência com as nossas limitações e dificuldades. Muito obrigado. Graças a Deus. Tem dia que é de pedir, tem dia que é de agradecer. Boa tarde, gente. Até semana Beijo, que vem. meu povo. Fiquem com Deus.